A paz do Senhor, vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do BBC, trabalhando aqui a quarta apostila. A matéria é aconselhamento pastoral. Paramos o vídeo anterior na página 232, retomamos na mesma página com o tema depressão. A raiz da depressão pode ter diversas causas, entre elas o genético, biológico ou psicológico. No primeiro caso, a causa é física, o que pode ser resultado da insuficiência de horas de sono, ausência de exercícios físicos, efeitos colaterais, doenças ou dietas impróprias. No caso das mulheres, por exemplo, a tensão pré-menstrual, como também pós-parto. No segundo, a causa está ligada ao histórico de vida e família. Conflitos podem gerar um estado de depressão devido à má compreensão, à ira e à amargura. E, em alguns casos, a dor não tratada pode gerar raiva e até mesmo vingança. Nesse processo, as consequências são exatamente as depressões. Se não tratar, o depressivo passa a viver na insuficiência, ou seja, sem esperança, passando a ser totalmente crítico. Alguns passam a viver debaixo de enfermidades. A baixa estima, o retraimento são pontos notados no depressivo. Perdi aqui o foco, só um segundo. A baixa estima e retraimento nos pontos notados no deprimido podem chegando a cometer suicídio. Em alguns casos, a depressão está tão disfarçada que nem a própria pessoa percebe que está vivendo o problema. Os sintomas podem ser físicos, como também se revelarem nas atitudes agressivas e acessos de cólera, bem como nos comportamentos compulsivos e até mesmo sexuais. O conselheiro deve ajudar através do método diretivo. O problema deve ser enfrentado de frente, levando o paciente a encarar os fatos como são. Deve rever os hábitos e se o mesmo confere com a Bíblia. Elaborar um plano de ataque contra os próprios pensamentos, sentimentos e pensamentos prossiga. Avise aos demais próximos, questione qual é o problema, o que Deus quer que eu faça, quando, onde, como começar. Em alguns casos, encontramos o maníaco depressivo. Trata-se do paciente que atua como um ator, e para isso o conselheiro deve examinar: 1. A euforia como correção, a euforia como solução, ambos são teatrais. 3. A euforia como negação, fugir da realidade. 4. A euforia como apego, dando lugar à fantasia. E 5. Euforia como parte de uma maneira de viver. Dessa forma, o conselheiro deve ajudá-lo, conduzindo ao arrependimento, a envolver-se em uma das crises e conduzi-lo na prática do que se fala. Cobrar do paciente que vem aprendendo, agora deve tomar cuidado para não apoiar a atitude do enfermo, não minimizar o sentimento do paciente, não deve tirar a esperança e, por fim, não se deve perder a oportunidade para a cura de caráter. Página 232 encerrando, na página 233 prossegue. Em alguns casos, a importância da cura interior. Assim, o conselheiro deve levar a pessoa a entender a depressão e a expressar a depressão. E, por fim, resolver a depressão procurando ajuda especializada, avaliando o caso, estimulando e motivando. Levar o paciente a mudar de ambiente, hábitos, até uma proteção de si mesmo, procurar a ajuda de outros e estar em forma. Culpa. Durante anos, os teólogos e filósofos vêm tratando do tema porque a culpa está ligada ao sofrimento humano. E como diz especialistas, a culpa concentra-se tanto na religião como na psicologia. E nessa busca pela compreensão da culpa, houve uma distinção clara
de culpa objetiva e subjetiva. No primeiro caso, acontece quando a lei é quebrada e o inconsciente não se sente culpado. E no segundo, temos sentimentos íntimos de remorso e autocondenação em virtude de algumas práticas. Quando isso acontecer, o pastor ou conselheiro deverá identificar a culpa. Tratando-se de culpa objetiva, temos a legal, teológica, pessoal e social. Em todos os casos existe a necessidade de perceber e tratar, uma vez que o paciente só percebe e nada faz para livrar-se dela. Quando se trata da culpa subjetiva, os sentimentos acompanham como com arrependimento, pesar e lágrimas. Nesse caso, o conselheiro necessitará de compreensão e paciência, dando todo o apoio essencial. No segundo caso, a tristeza é construtiva, portanto, deverá causar uma mudança construtiva. Para isso, o conselheiro deverá observar até que ponto essa culpa é bíblica ou não. Em todos os casos, precisam ministrar perdão divino e liberarem o paciente a promoverem o encontro da reconciliação. Essa é a saída. A principal causa da culpa está relacionada à experiência passada e não confessada. Com isso, a participação da família e sociedade em geral passa a dar uma contribuição, pois acabam criando regras que, na verdade, servem apenas para aprisionar. A inferioridade pode ser reflexo da culpa, onde acabam tornando-se escravos de si mesmos e da sociedade. Ainda temos o mau desenvolvimento da consciência, onde as pessoas se autoculpam pelas ações erradas que podem estar acontecendo. Além do mais, não podemos desprezar o fato das pessoas estarem se sentindo culpadas em virtude de má compreensão teológica e espiritual. Os efeitos da culpa objetiva podem ser a condenação prevista na lei, a culpa social pode gerar crítica sociológica e a pessoa simplesmente é a autocondenação. A culpa teológica gera crise tanto espiritual como moral, mas em todos os casos surgem a culpa subjetiva que geram sentimentos diversos, tais como pensamentos defensivos, reações de autocondenação, reações físicas, dor moral, arrependimento e perdão. O conselheiro deve distinguir as causas e as consequências da culpa que o paciente está vivendo e ajudá-lo na compreensão e aceitação e não da causa da culpa. Discernir a natureza do problema analisando o histórico de vida da pessoa partir para a educação moral, o que pode ser classificado como método diretivo. E, por fim, conduzir pela ação do Espírito Santo ao arrependimento e perdão. Encerramos a página 234. Na 235 nós vamos tratar da conclusão. O pastor não deve reduzir o aconselhamento pastoral à prática de conselhos, sugestões de decisões e com pregação de sermão, mas ouvir e apenas ouvir é uma técnica muito poderosa e importante. Em alguns momentos, o ouvir deve ser praticado de maneira integral. O pastor deve saber discernir quando a ovelha quer uma sugestão bíblica e quando quer apenas desabafar e ser ajudado a pensar. Esse ouvir não deve ser estéril. É um ouvir que visa oferecer a diminuição da angústia, que visa o esclarecimento das questões espirituais da ovelha, que visa também encaminhamentos profissionais e sugestões bíblicas. Ovelhas que têm um bom nível de amadurecimento, autonomia de decisões e autocontrole das emoções, apenas precisam desabafar ou serem ajudadas a pensar. Raramente precisam de conselhos diretivos e frequentes. Outras ovelhas precisam de sugestões mais simples e diretas, mas se deve ter consciência de que o fornecimento frequente de conselhos pode produzir um círculo vicioso que se torna fonte de dependência psicológica. A atividade de aconselhamento pastoral deve e pode se estender além da prática do aconselhamento,
mas sempre se distanciando das práticas de psicoterapia e da psicologia, que são funções por lei privadas de psicólogos. Um bom princípio a se observar quando isso não estender demais o número de sessões de aconselhamento pastoral com uma ovelha e evitar escarafunchar traumas e as relações primitivas com os pais na infância. Isso pode criar situações vexatórias para o pastor que não goza da chamada distância epistêmica com a ovelha, já que convive com ela no dia a dia. Além disso, poderia desencadear problemas psicológicos e sociais maiores na ovelha. Por isso, é importante diferenciar consulta psicoterápica de aconselhamento pastoral. No aconselhamento pastoral, deve ter um foco mais diretivo e no aqui e agora, e não busca de porquês na infância e na aplicação de técnicas psicoterápicas. Vale lembrar que a psicologia é prerrogativa de psicólogos e o desempenho irregular da função é crime. Na dúvida, basta saber que a atividade de aconselhamento pastoral se situa ao redor da escuta ativa e empática do aconselhamento bíblico. Terminamos a página 235. Louvado seja Deus. E eu creio que, só confirmando aqui, que nós encerramos a matéria. Exato, encerramos então a matéria de aconselhamento pastoral e damos prosseguimento no próximo vídeo já com a sequência da história da igreja. Deus abençoe, uma boa aula. Já em seguida eu vou estar colocando o material de apoio na prova e também a prova para que você possa se desenvolver. Que Deus abençoe, uma boa aula e também uma boa prova.